Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje com muito assunto importante, né? Com muita notícia que a gente vai estar trazendo para vocês aqui. Vamos falar um pouco sobre a situação do Campeonato Brasileiro, inclusive com uma notícia que vai pegar muito vascaíno de surpresa em relação ao desempenho do Vasco nesse retorno de Campeonato Brasileiro. Acreditem vocês ou não, mas o Vasco pode ser o líder do retorno aí já nas próximas rodadas. Vamos falar também sobre o próximo jogo, né? O desafio que a gente vai ter fora de casa contra o Cruzeiro, né? O Vasco tem desfalque já confirmado, porém teve ontem a confirmação que um jogador que não ia jogar tá dentro, vai poder aí atuar contra o Cruzeiro. E também vamos falar bastante sobre a reforma de São Januário. Muita gente perguntando, Mário, realmente vai sair do papel? Quando as obras devem ter início? Então a gente vai trazer novidade positiva sobre essa situação também da reforma do nosso Caldeirão. Então primeiramente, quero convidar você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, né? Você que é vascaíno e quer ficar por dentro das notícias, novidades e todas as informações do Vasco diariamente, de manhã, de tarde, de noite, a se inscrever lá embaixo no canal, naquele botão vermelho. Peço também a colaboração de todos vocês aí que estão assistindo ao vídeo, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo. E quem puder, quem quiser ajudar a gente, né, compartilhando o vídeo ou também seguindo as nossas outras redes sociais, tem o Instagram, tem o TikTok, Twitter, todas as redes, a gente posta notícia o dia inteiro, né? No YouTube são 3 vídeos, mas lá nessas redes sociais a gente durante o dia vai atualizando o torcedor vascaíno. Então quem quiser, os links vão ficar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo de hoje. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando sobre a situação do Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que o Vasco nesse momento, né, tá fora da zona de rebaixamento, mesmo com um jogo a menos. O Vasco tem 40 pontos aí, né? Mesmo que a gente perca para o Cruzeiro, tropece contra o Atlético Paranaense, ainda assim a tendência é que o Vasco siga, né, ali fora da zona, né, fora do Z4. Por quê? Porque nesse retorno de Campeonato Brasileiro, desde que o Ramon Dias assumiu o comando técnico, né, desde que ele assumiu como treinador e o Vasco refez o elenco, né, o Vasco fez as contratações do Medel, do Maicon, né, dos outros jogadores que chegaram, Paulinho Paula, Bruno Prachedes, o Pablo Verratti, o Rossi. O Vasco nada mais, nada menos do que hoje tem um aproveitamento aí de terceiro colocado no retorno do Campeonato Brasileiro. Se o Vasco vencer esse jogo contra o Cruzeiro que a gente está devendo, a gente vai estar com 27 pontos no retorno da competição, chegando ali à terceira colocação. E acreditem vocês ou não, dependendo aí, né, de uma combinação de resultados na próxima rodada, o Vasco pode se tornar o líder do retorno do Campeonato Brasileiro. Quem diria, né? Pois é, bastou ali o Vasco, a 777, né, e o Paulo Brax ali entenderem que precisava de jogadores experientes, jogadores cascudos e de um treinador à altura do Vasco, que a situação melhorou, né? O que a gente vinha pedindo desde o começo do ano, né? Na verdade, desde o final do ano passado, que o Vasco trouxesse jogadores que pudessem, né, ter realmente esse impacto positivo. Com certeza o Vasco estaria brigando por vaga de Libertadores, que é o que está acontecendo aí nesse retorno de Campeonato Brasileiro, com a pontuação que o Vasco tem nesse momento. Então realmente incrível, né? E para nossa sorte, 2 adversários diretos na luta contra o rebaixamento, Goiás e o Cruzeiro, estão tendo um retorno horroroso, né? O Cruzeiro começou muito bem a competição e nesse retorno aí tá na 18ª colocação, pertinho do Goiás, que tá em 19º aí, né? Como eu falei, no retorno do Campeonato Brasileiro. Então números incríveis do Vasco e números aí horríveis, né, dos 2 adversários aí que estão aí muito próximos de um rebaixamento. Mas falando agora de Cruzeiro, né, vamos falar sobre essa partida. Vasco que enfrenta fora de casa no dia 22 de novembro o Cruzeiro, né, partida que deveria ter acontecido na semana passada, foi remarcada, né, um jogo muito importante por vários motivos. Primeiro, confronto direto, né, um jogo ali que se o Cruzeiro vence, empata com o Vasco vence, abre 6 pontos do Cruzeiro, né, e se empatar ali a partida, eu acho que é melhor pro Vasco, né, óbvio que a gente quer a vitória, mas o Cruzeiro fica numa situação ainda mais complicada. O Vasco aí, infelizmente, perdeu um titular aí para essa partida, que é o Paulo Henrique, lateral direito,
direito, que vem aí vivendo um momento muito bom, né? Um achado do Ramon Dias dentro desse elenco. Infelizmente levou o terceiro cartão amarelo, tá suspenso, não vai poder jogar. O Ramon tem algumas opções, tem o Puma Rodrigues, tem o Robson Bambu, tem o Gabriel Dias, tem o Paulinho e tem até o Marlon Gomes, né, que já jogou aberto ali como lateral direito e funcionou também na posição. Então essa situação aí vai ser resolvida até o dia da partida, né, até o dia 22. O Ramon, sem dúvida, vai solucionar esse problema. O Vasco tem mais dois problemas, né, ou tinha o Peck, que tá servindo a seleção brasileira pré-olímpica, né, já tá na Granja Comari treinando, né, o time que é comandado pelo Ramon Menezes, e o Gary Medel, que tá na seleção chilena. Mas agora há pouco, antes de eu gravar o vídeo na madrugada, tive a informação que o Peck, ó, tá liberado, vai voltar a tempo, vai vir pro jogo aí contra o Cruzeiro, com certeza vai ser uma peça fundamental, até porque o Peck vive esse ano, né, a melhor temporada da sua carreira, é o jogador de ataque com menos de 23 anos, mais efetivo do Campeonato Brasileiro, então a gente vai ter aí o reforço do Gabriel Peck com toda certeza. A situação do Medel é um pouquinho mais complicada, né, o Chile vai ter duas partidas agora pelas eliminatórias da Copa. O Gary Medel é titular, é o capitão, porém ele tá pendurado com 2 cartões amarelos. Se ele levar um cartão já no primeiro jogo agora, né, que ele foi convocado, ele não vai poder jogar a segunda partida. E com isso ele volta a tempo para esse jogo contra o Cruzeiro. Então é torcer, obviamente não contra o Medel, mas é torcer aí que ele leve um amarelinho ali, né, sem querer, e possa reforçar o Vasco também para essa partida contra o Cruzeiro. E uma situação que preocupa bastante é a situação do Pablo Verrete, né? Você vai perguntar, como assim, Mário? Não tá expulso, não levou o terceiro amarelo, não tá machucado, como assim preocupa? Não entendi. Pois é, o Verrete, né, quem se lembra, deu aquela cotovelada, foi expulso, né, alguns jogos atrás, e ele vai ser julgado já nessa próxima semana e pode pegar um gancho aí de 4 a 10 partidas. Espero que o STJD não faça essa sacanagem com o Vasco, né, como já fez com o Jair, algumas semanas atrás. Jair deu uma cotovelada meio que sem querer, levou 4 jogos de punição. Jogadores aí pelo Brasil inteiro que estão fazendo muito pior não estão levando o gancho. Então espero que o Vasco e o Verrete não sejam punidos por isso, mas a gente sabe que existe essa possibilidade, né? Mas enfim, o Vasco vai ter todo esse período de preparação, são aí mais ou menos 8 dias aí pro Ramon acertar o time, recuperar os jogadores que estão mal fisicamente, como por exemplo o Rossi, né, que entrou mal nesse último jogo. Tem o Eric Marcos voltando de lesão, tem o Marlon Gomes também voltando de lesão, mas certeza que o time vai estar arrumado, que o time vai fazer um bom jogo, muito melhor do que fez contra o América Mineiro, até porque a pressão agora caiu, né? A pressão deu uma diminuída, os jogadores vão entrar sabendo que a pressão tá do lado do Cruzeiro, e com isso a situação do Vasco vai ser muito mais favorável aí para essa partida. Agora falar um pouquinho de São Januário, que muita gente tá me perguntando, pô, Mário, e as obras vão começar quando, né? O dinheiro que foi prometido ao Vasco, os 500 milhões de reais, vão entrar quando nos cofres do clube? A Crefisa realmente vai aí ajudar, vai botar dinheiro para, enfim, o Vasco aí ter uma modernização de São Januário ainda mais rápida e ainda melhor? Então a situação é a seguinte, né? Como a gente sabe, o Pedrinho foi eleito o novo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, né? O Pedrinho só assume o cargo em janeiro, mas já começou a fazer a transição, né? Já começou a trabalhar junto com a equipe do Jorge Salgado, lembrando que alguns conselheiros que hoje são conselheiros do Pedrinho já eram, né, conselheiros do Salgado, então isso aí de certa forma vai acabar facilitando um pouco, porque já tem um diálogo, já tem ali, né, um conhecimento. E a situação de São Januário é a seguinte: projeto de lei já está aprovado pelo prefeito do Rio de Janeiro, esse projeto de lei do potencial construtivo, né, que vai trazer 500 milhões de reais para o Vasco usar nessa reforma, deve ser votado na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro já nesse mês de novembro ou no mês de dezembro, e com isso, né, até o final do ano, a tendência é que esse dinheiro entre nos cofres do clube. A situação do início, né, da reforma só deve começar em abril ou março do ano que vem. Obviamente que o Pedrinho ainda quer passar, né, os projetos para os torcedores, para os sócios ali entenderem qual seria o melhor projeto, lembrando que o projeto que está aprovado na prefeitura é o projeto do Caixotinho, né, que é um projeto muito bacana, muito interessante, né, mas existem outros 2 projetos, tem lá o projeto de nosso São Januário e também o da Caravela, né, do Levenciano. O Pedrinho falou que ia abrir para os sócios, para os torcedores opinarem, votarem. E a situação da Crefisa é a seguinte: o Pedrinho confirmou que existe uma negociação
acontecendo, né, que envolve a venda dos naming rights. Aí você fala, Mário, que negócio de naming rights? Não fala inglês, que negócio é esse? Naming rights é a Crefisa quer comprar o direito de colocar a palavra Crefisa ali junto do nome, São Januário. Então seria São Januário Crefisa ou Crefisa São Januário por um período aí de 20 ou 30 anos e daria ao Vasco ali em torno de 300, 400 milhões de reais também para serem usados aí na reforma, ou seja, o Vasco pode captar 500 milhões da prefeitura, mais 300 ou 400 milhões aí da Crefisa, fazendo aí uma obra que talvez fosse gastar aí 500, 600 milhões, podendo gastar mais, fazendo que a obra fique ainda melhor, fazendo com que São Januário fique ainda mais moderno e talvez possa sair do papel um pouco mais rápido, né, com mais velocidade. Então realmente o Pedrinho deu, né, o ok, falou que as conversas estão evoluindo e, obviamente, né, a gente fica na expectativa, né, para saber se realmente isso aí vai vir a acontecer. Mas, enfim, a expectativa é muito grande, a gente tá realmente aí confiante que as obras comecem aí a partir, né, de março ou abril do ano que vem, para que o Vasco, em 2027, quando São Januário completa 100 anos de existência, a gente pode já possa ter, né, o nosso estádio reaberto com a presença do público para comemorar o centenário do Caldeirão. E galera, recado importante, lembrando que nessa semana, né, semana que vem, teremos jogos das eliminatórias da Copa, temos também jogos das Champions League lá na Europa acontecendo, né, Campeonato Europeu comendo solto lá, Premier League na Inglaterra, Liga Espanhola, e você que quiser aí fazer a sua fezinha, né, você que quiser aí fazer, né, um palpite esportivo em algum desses jogos, nossa parceira do canal, a Betwinner, tá dando R$ 910 para todo mundo que se cadastrar lá na Betwinner e usar o código promocional Mário910. Tem que fazer um depósito de pelo menos R$10 para você ter acesso a esse bônus de boas-vindas. Então quem quiser ou fazer uma fezinha, próximo jogo do Vasco, Vasco Cruzeiro, tá confiante na vitória? Vai lá na Betwinner agora, no primeiro comentário fixado, clica no link, se cadastra, não esquece, para ganhar o bônus de boas-vindas, né, esse bônus promocional, tem que depositar pelo menos R$10, mas se você depositar mais, obviamente o valor vai ser maior e usar o código Mário910 para ganhar essa grana. Beleza? Então é isso, bora pra cima, se inscreve no canal, deixa o like, siga as nossas redes sociais que estão lá embaixo na descrição do vídeo, porque de tarde a gente volta com a segunda edição, com o segundo vídeo aqui pra vocês. Valeu!